Nessa manhã, eu tinha, os irmãos sabem, semana passada, eu trouxe uma mensagem sobre um espírito que nós estamos confrontando ele, que é o espírito da ofensa. E o Senhor, ele me deu mais coisas para ministrar sobre isso, Mas eu recebi uma mensagem diferente, do Senhor para hoje. Eu gostaria de continuar falando sobre o espírito da ofensa e contra ele, talvez no próximo domingo, que o Senhor me permita, mas eu gostaria que você abrisse em Êxodo capítulo 5, e eu quero compartilhar com a igreja nessa manhã 7 razões por que o inimigo teme o nosso culto a Deus. 7 razões por que o inimigo teme você vir para a igreja. 7 razões. Eu quero que você veja nos versos que eu vou ler, o inimigo representado na pessoa de Faraó e o Espírito Santo representado na pessoa de Moisés, tentando levar o povo para a adoração, mas Faraó não deixa o povo adorar. Êxodo 5, verso 3. Eles insistiram, o Deus dos Hebreus veio ao nosso encontro. Agora permite-nos caminho de 3 dias no deserto, para oferecer sacrifícios ao Senhor, o nosso Deus. Caso contrário, ele nos atingirá com pragas ou com a espada. Mas o rei do Egito respondeu: Moisés e Arão, por que vocês estão fazendo o povo interromper suas tarefas? Voltem ao trabalho. E acrescentou: essa gente já é tão numerosa e vocês ainda os fazem parar de trabalhar? No mesmo dia, o faraó deu a seguinte ordem aos feitores e capatazes responsáveis pelo povo: não forneçam mais palha ao povo para fazer tijolos, como faziam antes. Eles que tratem de ajuntar a palha, mas exijam que continuem a fazer a mesma quantidade de tijolos. Não reduzam a cota, são preguiçosos e por isso estão clamando: vamos oferecer sacrifício ao nosso Deus. Veja como o faraó está irritado, porque o povo está querendo ir oferecer o culto a Deus. Agora, abre no capítulo 8, 2 páginas na frente, versículos 25 até o 28, de Êxodo, capítulo 8, 25. Então o faraó mandou chamar a Moisés e Arão e disse: vão oferecer sacrifícios a Deus, mas não saiam do país. Olha só a estratégia dele. Isso não seria sensato, respondeu Moisés. Os sacrifícios que oferecemos ao Senhor nosso Deus são um sacrilégio para os egípcios. Se nós oferecermos sacrifícios que lhes pareçam sacrilégio, isso não os levará a nos apedrejar? Faremos 3 dias de viagem no deserto. Alguém diga comigo: 3 dias de viagem no deserto. Você percebe que para Moisés é inegociável fazer o culto no Egito, porque tem muita crente hoje que está fazendo o culto no Egito. E aqui Moisés diz: 3 dias no deserto e ofereceremos sacrifícios ao Senhor como Ele nos ordena. Então disse o faraó: eu os deixarei ir, oferecer sacrifícios ao Senhor, seu Deus, no deserto, mas não se afastem muito. E orem também por mim. Vê se o faraó quer que realmente ore por ele. Agora veja no capítulo 10, no versículo 8. Capítulo 10, o verso 8 diz: então Moisés e Arão foram trazidos. Agora já não foi nem Moisés que foi lá, mas Faraó mandou chamar. Trazidos à presença de Faraó, eles disseram: vão, prestem culto ao Senhor, o seu Deus. Mas diga-me, quem irá? Veja a batalha de Moisés com Faraó, de Faraó com Moisés. Quem é que vai para esse culto? Moisés respondeu: temos que levar todos, os jovens, os velhos, nossos filhos, nossas filhas, as nossas ovelhas e os nossos bois, porque vamos celebrar uma festa ao Senhor. Disse-lhe Faraó: vocês vão mesmo precisar do Senhor para eu deixá-los ir com as mulheres e as crianças. É claro que vocês estão com más intenções. De forma alguma, só os homens podem ir prestar culto ao Senhor como vocês estão pedindo. E Moisés e Arão foram expulsos da presença de Faraó. Antes de sentar, eu queria que você soubesse que você e o inimigo travaram uma guerra nessa manhã para estar aqui de novo. E algumas pessoas não estão vencendo essa guerra. A guerra de sair de casa, andar 3 dias no deserto para vir oferecer
o culto ao Senhor. Quero mostrar para você esta manhã o medo que o inimigo tem de que você venha à igreja. Se você puder, põe a Bíblia no banco, que nós vamos abrir as mãos e dizer: Senhor, nessa manhã eu quero receber algo do Senhor. Eu quero receber uma ferramenta, uma estratégia, e alguém pode começar a clamar por um minutinho, antes da mensagem dizer: eu quero receber tudo que o Senhor quer falar nessa manhã. Eu quero abrir o meu espírito, eu quero que os meus olhos sejam abertos, e os meus ouvidos principalmente, sejam curados agora. Os ouvidos sejam curados com o sangue. Eu coloco agora o sangue do Senhor Jesus, derramado na cruz, para que venha agora curar cada ouvido neste lugar. E que as mãos agora sejam preparadas para receber novas ferramentas. Porque há uma guerra travada no mundo espiritual contra o culto, contra a adoração, contra a vinda do povo à casa de Deus. E agora nós clamamos: dá-nos a vitória sobre Faraó. Alguém diz: dá-me a vitória sobre Faraó. Dá-me a vitória, dá-me a vitória. Dá-me a vitória para que eu possa ir à tua presença, oferecer o meu culto ao Senhor, com tudo que eu tenho. Alguém levante as mãos comigo um minutinho, por favor. Um minutinho de adoração ao Senhor. Alguém diga alguma coisa ao Senhor nessa manhã, em adoração, antes de nós sentarmos. Senhor, viemos te cultuar, viemos te adorar. E aqui estão as mãos erguidas. Eu peço que a tua presença quebre toda barreira agora. Os teus anjos desçam neste lugar, pois a tua palavra fiel vai ser pregada. E ela quebra barreiras, ela abre fronteiras, ela abre caminhos nessa manhã. Eu libero a palavra do Senhor com força, com poder, ela não voltará vazia. Eu proclamo o povo do Senhor liberto do Egito. Eu proclamo o povo do Senhor liberto, em nome do Senhor Jesus. Obrigado pela bênção, em nome de Jesus. Podem sentar diante do Senhor aí um minutinho. Aleluia, aleluia. Gostaria de dizer mais uma vez, o inimigo tem medo, representado em Faraó. Ele tem medo que as pessoas se dirijam à casa do Senhor. Hoje eu vou pregar sobre isso, sobre vir ao culto. O inimigo não tem medo de você ir ao jogo de futebol ou de beisebol, o que quer que seja. Ele não tem medo de você ir ao mercado, nem mesmo ir ao banco. Não vejo o inimigo colocando tropeço em ninguém para ir ao banco, nem mesmo ir na feira ou na casa de um amigo. Hoje à tarde vai ter um aniversário de uma criança. Eu sei que muitos vão estar lá sem dificuldade. Só tem um lugar que ele teme a sua presença: na casa de Deus. Esse é um lugar que o inimigo fará todo o esforço para que você não venha à casa de Deus. Por que Satanás tem medo de você ir à igreja? Ele tem medo de você vir à igreja e ele te ocupa com o trabalho. Vamos lá, no primeiro capítulo que eu li, que é o capítulo 5, a estratégia de Faraó é ocupar o povo com o trabalho. Vou ler mais uma vez e não vou pregar esse ponto, só vou ler. Êxodo 5, 3, o Deus dos Hebreus veio ao nosso encontro, disse Moisés: agora deixa-nos caminhar, caminho de 3 dias para oferecer sacrifício ao Senhor nosso Deus. Verso 4, mas o rei do Egito respondeu: Moisés e Arão, por que vocês estão fazendo o povo interromper as suas tarefas? Voltem ao trabalho. E acrescentou: essa gente já é tão numerosa, olha o medo de Faraó, essa gente já é tão numerosa, e vocês ainda o fazem parar de trabalhar. Uma das estratégias do inimigo é fazer o povo trabalhar. Eu tenho que entregar esse trabalho. Eu tenho que entregar o trabalho no domingo, eu tenho que entregar essa casa que eu estou pintando, eu tenho que entregar esse trabalho que eu estou fazendo. Teve um irmão que me deu um testemunho. Foi você, irmã Irani, que me deu um testemunho nesse ponto? Você se incomodaria de falar aqui, nesse momento? Me ajudaria a pregar. Este irmão, ele deu um testemunho de que Deus fez uma mudança em relação a isso, esse ponto que eu estou pregando agora. Meu testemunho é que há uns 2 anos atrás eu trabalhava domingo pós-domingo e às vezes eu não vinha na igreja e colocava o trabalho em prioridade e nada acontecia melhor, só escravizado pelo trabalho. Teve um dia que eu estava aqui na igreja, o inimigo é tão forte que eu estava fazendo um trabalho bem grande e choveu muito. E essa pessoa me ligou e falou assim: está entrando água aqui no trabalho. Aí eu tive que sair da igreja e ir para o trabalho. Conclusão, eu estava sendo escravizado pelo trabalho. E em termos financeiramente era pior.
E hoje, tipo, graças a Deus, trabalho no domingo, quero cortar o sábado, quero cortar a segunda. E tá bem melhor. Esse é meu testemunho. Graças a Deus. Deus faz grande coisa. Eu acho esse um grande testemunho. Eu queria mais uma salva de palmas para o irmão. Isso é uma grande bênção. Porque Faraó, a primeira estratégia dele é ocupar as pessoas com trabalho. No versículo 6, Faraó diz, no mesmo dia Faraó disse: não forneçam mais palha ao povo para fazer tijolos, como faziam antes. Que eles tratem de ajuntar a palha, mas exijam que continuem a fazer a mesma quantidade de tijolos. Não reduzam a cota. São preguiçosos e por isso estão clamando: iremos ao culto nessa manhã. Eu queria que você soubesse, toda vez que você planeja vir à casa de Deus, você está correndo o risco de enfrentar uma guerra com o inimigo. Eu queria pedir uma gentileza, irmão Fabrício, que ninguém ficasse lá atrás na mesa de som, ninguém ficasse lá, todos ficassem sentados no culto. Não ficasse ninguém lá atrás, por favor. Tá bom? Não vai ser necessário. Eu queria mostrar para você. Ele fala para você, já que você vai servir a Deus, eu vou fazer uma proposta para você. Adore a Deus em casa. Vamos lá para o capítulo 8, que eu li, nos versículos 25 a 28, o faraó diz para Moisés. Então o faraó mandou chamar Moisés e perguntou: vão oferecer sacrifícios a Deus, mas não saiam do país. Em outras palavras, faça o culto em casa. Não saia de casa para oferecer um culto ao Senhor. E Moisés diz: mas isso não é sensato. Sacrifícios que vamos oferecer ao Senhor não podem ser feitos na frente dos egípcios. Irmãos, olha, isso aqui era um discernimento que Moisés teve. Eu não posso fazer o culto aqui em casa. Eu tenho que ir à casa do Senhor. Esse é o lugar de oferecer o culto. E Moisés então diz: nós faremos uma viagem de 3 dias ao deserto. Para mim, isso representa você levantar do sofá, trocar de roupa, tomar um banho, trocar de roupa, colocar a roupa de ir na igreja e vir até a casa do Senhor. O culto não começa quando você entra na porta, ele começa quando você decidiu sair de casa. Alguém diz comigo: sair de casa. Porque Moisés falou para Faraó: eu vou andar 3 dias para poder oferecer o sacrifício. Não posso oferecer aqui nesse lugar. E aí no verso 28, Faraó diz: eu os deixarei ir, oferecer sacrifícios, mas não se afastem muito. Em outras palavras, não quero que você fique muito longe do Egito. Eu quero, mesmo você servindo a Deus, eu quero que você seja escravo. A outra razão está no capítulo 10, onde ele não deixa você servir a Deus com os bens que você tem. No capítulo 10, Moisés e Arão foram trazidos à presença de Faraó, no verso 8, e ele pergunta: mas quem é que vai oferecer esse culto ao Senhor? Quem vai? Agora Faraó está preocupado, quem que vai para o culto? E aí no verso 9 ele responde: nós temos que levar todos. Diga comigo: os jovens, os velhos, os filhos, as filhas, as ovelhas, os bois. Veja, Moisés deu a lista completa. Eu não vou deixar ninguém em casa, eu não vou deixar nada em casa, não só as pessoas, mas também os meus bens. Não vou... Irmãos, alguém diz comigo assim: isso é culto ao Senhor. Repita comigo mais uma vez: isso é o culto ao Senhor. Vale a pena parar um pouquinho a mensagem. Eu quero parar, quero até sair da frente do esboço, parar a mensagem para falar de algo que Deus não vê como um costume. Deus não vê como um costume, mas nós vemos como um costume. É um costume para nós vir no mesmo lugar. Estou acostumado a entrar por essas portas. Já tenho até o meu lugar de sentar. É um costume para nós entrar na casa, ficar em qualquer lugar, às vezes andando dentro da casa de Deus, conversando, distraído. Nós não sabemos no coração que estamos realmente oferecendo um culto ao Senhor. Na nossa cabeça é mais uma reunião qualquer. Deixa eu dizer algo para vocês. É um problema sério se nós entramos aqui de qualquer maneira. É um problema sério se nós ficamos aqui conversando, se nós ficamos aqui distraídos. Eu vejo o pai distraído com os filhos. O culto dele não é o culto dele é o filho. É o filho, a filhinho. Eu vejo as mães distraídas com os filhos. Eu não estou falando de cuidar dos filhos. Cuidar dos filhos é uma coisa, você está ali cuidando, mas eu estou falando de distraído mesmo.
Aí, tipo assim, ela tá se divertindo com o filho na igreja e os que estão ao redor também. Porque se há uma coisa que distrai uma pessoa do culto a Deus, é um bebê bonitinho. Não tem nada mais lindo do que um bebê. E as pessoas esquecem de que elas estão na casa de Deus. Elas estão diante do Senhor. Elas estão diante do Todo-Poderoso. Irmãos, vou dizer uma coisa para vocês. É muito perigoso a gente se acostumar a fazer o culto. E nós estamos acostumados a fazer o culto. Às vezes as pessoas entram na casa de Deus sem orar. Eu sou de um tempo que nós entrávamos na casa de Deus e a primeira coisa que a gente fazia era ajoelhar e orar. Ainda hoje, eu vejo algumas pessoas chegar, ajoelhar e orar. Ele reconhece esse lugar. Ele se ajoelha ao chegar nesse lugar. Ele oferece a Deus uma adoração. Outra coisa, às vezes a pessoa chega aqui, ela começa a conversar qualquer assunto. Com quem ela encontra, ela pensou que ela está no quintal de uma casa, numa festa. Ela está conversando qualquer coisa. Não, você está dentro da casa de Deus. Você está dentro da presença de Deus. Há uma reverência que nós esquecemos porque nós nos acostumamos com o culto ao Senhor. Moisés falou, não, o culto não é assim não. Eu vou levar tudo para o culto. Eu vou levar meus pais, meus filhos, meus netos, eu vou levar meu gado, meu dinheiro, meu dízimo e principalmente eu vou levar a minha atenção, a minha reverência ao culto. Alguém diz glória a Deus nesse lugar? Nós estamos tão acostumados a oferecer o culto que nós precisamos parar um pouquinho para rever como que é o culto a Deus. Eu queria ler com você agora Êxodo capítulo 14, dos versos 5 a 8. E eu vou dizer para você que um dos medos do inimigo de que você venha ao culto é porque você corre o risco quando você vai ao culto finalmente, o inimigo tenta mandar o exército dele atrás de você para trazer você de volta. Foi isso que aconteceu com Israel na travessia do mar, em Êxodo 14, no verso 5 até 8. Diz assim, contaram ao rei do Egito que o povo havia fugido. Então Faraó e os seus conselheiros mudaram de ideia e disseram, o que foi que nós fizemos? Deixamos os israelitas saírem e perdemos os nossos escravos. Olhe o que o inimigo está dizendo. Nós perdemos os nossos escravos. Por favor, olhe ao redor comigo, só um minutinho. Olhe ao redor os escravos que o inimigo perdeu. Olhe ao redor os escravos que o inimigo perdeu. Olhe ao redor os escravos que o inimigo perdeu. Por favor, eu queria que você se lembrasse que toda vez que você está se levantando da cama e você está se preparando para tomar um banho, colocar aquela roupa que você já deixou guardada no sábado à noite para colocar de manhã, o inimigo vê, olha lá, está planejando ir na igreja, olha lá o escravo que eu perdi, olha lá a escrava que eu perdi, está indo, está fugindo, onde é que eu estava com a cabeça que eu deixei esse escravo ir embora? Então o que ele faz? O versículo diz, deixamos os israelitas saírem. Então Faraó mandou aprontar sua carruagem, levou consigo o seu exército e levou todos os carros de guerra do Egito, inclusive 600 dos melhores desses carros, cada um com um oficial no comando. E eles perseguiram os filhos de Israel. Alguém aqui já foi perseguido pelo inimigo ao sair de casa para vir para a igreja? Alguém aqui consegue lembrar? Alguém aqui consegue perceber a batalha psicológica, às vezes um sonho ruim na noite de sábado? Por que na noite de sábado? Alguém aqui consegue perceber uma discussão em casa só no domingo de manhã? Por quê? Eu te pergunto, por que a discussão é no domingo? Eu te pergunto, por que a dificuldade é no domingo? Faraó está com o exército dele, Faraó está com o exército atrás de você, é um exército. O que nós estamos indo fazer, o inimigo tem medo. Alguém diz comigo, o inimigo teme o meu culto ao Senhor. Agora eu vou te falar 7 razões porque o inimigo teme o nosso culto coletivo, que é esse culto aqui, e depois eu vou falar 7 razões porque o inimigo teme o nosso culto individual, que é o culto em casa. A primeira razão que o inimigo teme o nosso culto coletivo está em Mateus 18, 20. Eu gostaria de ouvir o barulho das páginas que estão a Bíblia aí, ou o dedinho rolando no celular, procurando o versículo. Mateus 18, 20, o Senhor Jesus diz as seguintes palavras: onde
estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Uma das razões porque o inimigo teme o nosso culto é porque Deus não vem à igreja quando está o templo vazio. Deixa eu dizer para você, quando nós saímos daqui 1, 2 da tarde, e nós fechamos as portas da igreja, Deus não fica aqui dentro. Deus não fica aqui dentro porque o povo não está aqui. Deus só vem para esse lugar quando o povo chega. Deixa eu falar para você a receita do sobrenatural. A receita do sobrenatural são 3 P's. 3 P's. Quem quer anotar? No coração. Quem quer anotar? Primeiro, povo. Antes de Deus chegar, chega o povo. O povo entra no lugar. O povo se reúne no nome dele. Porque o povo se reuniu. O que significa reunir-se no nome dele? Que aqui está dizendo 2 ou 3 reunidos em meu nome. Nós não viemos aqui para um jogo de futebol. Deixa eu dizer para você, eu não sei quantos se reúnem para o jogo do Red Sox ou do Patriots, mas eu quero dizer para você, Deus não vai naquela reunião. Eles não estão reunidos no nome dele. Eles estão reunidos no nome do Red Sox ou no nome do Patriots. Eu não quero saber quanto você ama o Corinthians, ou quanto você ama o Galo, ou quanto você ama. Deus não vai no jogo do Flamengo. Porque quando você está lá, eu não quero saber quantas pessoas estão lá. Você não está reunido no nome dele. Qual é o lugar que você vem e quando a outra pessoa vem, eles vieram reunidos no nome de Deus, na casa de Deus. Esse é o lugar. Então, primeira coisa, primeira receita, primeiro ingrediente dessa receita do sobrenatural é o povo. O povo chega no lugar, aí Deus chega. Tem até aquele corinho que fala assim: quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. É verdade em parte. É verdade em parte porque Deus já está em todo lugar, mas você quer ver a presença se manifestar é quando o povo se reúne. A presença só se reúne quando o povo se reúne. Deus não está no templo vazio. Se você vier aqui meia-noite, madrugada, Deus vai se encontrar com você porque você veio, sem dúvida. Mas Ele não estava aqui o tempo todo aqui manifestando a presença dEle. Os anjos também não vão ficar por aqui sem fazer nada, esperando o culto do domingo que vem. Eles vão vir quando nós entrarmos por essas portas do domingo que vem. Eles se apresentam para preparar o lugar, porque primeiro é o povo, segundo é a presença. Quando o povo se reúne, a presença se manifesta. E quando a presença se manifesta junto no povo, acontece o poder. Então essas 3 coisas dependem, em primeiro lugar, de que o povo se reúne. Só a primeira razão que o inimigo teme o nosso culto sobrenatural é porque onde as pessoas estão no nome do Senhor, o Senhor vem para este lugar. Por favor, alguém aqui está fazendo um culto em casa? Ontem nós fizemos lá em casa, nosso culto. Existem muitas reuniões de família. Reúne-se para comer, reúne-se para fazer viagem. Mas tem um momento em que Deus se manifesta na casa. É no momento em que a família se reúne no nome do Senhor. Em que se pega a Bíblia, em que se vai fazer uma oração, em que se vai fazer uma reunião no nome do Senhor. Alguém diz comigo, onde estiverem 2 ou 3, em meu nome, eu estou no meio deles. Se o inimigo sabe que se nós formos ao jogo de futebol, o Senhor não vai estar lá. Se nós formos no aniversário tal, o Senhor não vai estar lá necessariamente. Mas se nós nos reunimos no nome dEle. Segunda coisa, é porque quando nós nos reunimos, esse lugar se torna o território do Senhor. Se torna o lugar onde Ele vai atuar. É nesse lugar que nós ajuntamos a adoração que traz a presença de Deus. Olhe comigo para Atos capítulo 16, o versículo 25 e 26. O que nós temos ali é Paulo e Silas dentro de uma prisão, e a prisão se torna a igreja. Quando os 2 se reuniram no nome do Senhor, não importa a condição. Paulo e Silas estão presos, e o verso 25 de Atos 16 diz que pela meia-noite, Paulo e Silas, isso é, tem 2 reunidos, oravam e cantavam hinos a Deus.
enquanto os presos os escutavam. O que acontece no verso 26? De repente, houve um tão grande terremoto, que foram abalados os alicerces do cárcere, e logo se abriram todas as portas, e foram soltos os grilhões de todos. Deixa eu mostrar algo para os irmãos, que o culto da igreja não afeta só a igreja. Paulo está fazendo um culto com Silas à meia-noite, dentro da prisão, e agora, quando a presença desce, ela liberta não somente as cadeias de Paulo e Silas, ela quebra as cadeias de todos que estão na prisão. Deixa eu dizer para você, o nosso culto é poderoso. O inimigo teme o culto dos crentes. O inimigo teme essa reunião. Não se reúna, não faça esse culto, não cante esses louvores, não abra essa palavra, porque vai haver uma libertação. Eu acredito que nesse momento está tendo libertação ao redor da igreja, na cidade. Os guests desses hotéis estão sendo abençoados sem saber, porque os demônios não podem se aproximar e atuar por causa da unção que está neste lugar. Deus está nessa casa, porque nós nos reunimos no nome dEle. O Senhor está atuante nesse momento, nesse lugar. Alguém diga: o inimigo teme o nosso culto a Deus. A terceira razão porque ele teme o nosso culto a Deus é porque você corre o risco de voltar da igreja liberto. Deixa eu mostrar para você isso em Êxodo, capítulo 25 a 27. Êxodo 8, verso 25 a 28, como eu já li, vou ler novamente. Você corre o risco de, ao vir à igreja, voltar liberto. E mandou Faraó chamar Moisés e Arão e disse: vão oferecer sacrifícios a Deus, mas não saiam do país. E Moisés disse: não seria sensato. Os sacrifícios que ofereceremos ao Senhor são um sacrifício sacrilégio aos egípcios. E o verso 27 diz: faremos 3 dias de viagem e ofereceremos sacrifícios ao Senhor. E Faraó diz: eu os deixarei ir oferecer sacrifício a Deus no deserto, mas não se afastem muito. Acontece que quando você vem para a casa de Deus, você começa a se afastar das prisões do inimigo. E você se afasta tanto que você não quer voltar para o Egito. Você se afasta tanto que o inimigo tem que mandar o exército dele atrás de você para te trazer de volta. E eu quero dizer para você, vir ao culto é um risco para o maligno. Você poderá ser liberto. Quantos aqui já foram libertos no culto? Quantos aqui já vieram doentes para a casa de Deus? Às vezes as pessoas me perguntam: eu devo ir à igreja quando eu estou doente? Eu falei: é claro, é o único lugar de onde você vai voltar curado. É o único lugar. As pessoas dizem: eu não posso ir porque eu estou com dor de cabeça. Não, você está errado. Você tem que ir porque está realmente com esse problema, porque você está indo no lugar onde você vai receber a cura. É lá que você sai curado. Quem já veio para a igreja com um problema físico e voltou sem? Que pode levantar a mão testemunhando. Eu cheguei na casa de Deus com febre às vezes, cheguei na casa de Deus doente às vezes, cheguei na casa de Deus muito cansado às vezes e saí daqui renovado. Alguém dá glória ao Senhor e renova o seu louvor ao Senhor, porque não é à toa, esse não é um lugar simples de vir. Alguém diz comigo: esse não é um lugar comum. O pastor Eli, ele trabalha com demolição e ele estava comentando um dia que ele tem a alegria de trabalhar em lugares diferentes. Eu falei para ele: há 17 anos que eu entro pela mesma porta, eu entro no mesmo lugar e esse lugar nunca é o mesmo. Esse lugar nunca é o mesmo por causa da presença que se manifesta aqui. Eu gostaria de ver os anjos que vêm aqui. Eu sei que Deus envia anjos diferentes cada vez que nos reunimos nesse lugar. Você precisa atentar para a seriedade que é o culto. Você precisa atentar para a seriedade que é. As irmãs já viram os anjos chegando neste lugar com as bolsas de bênçãos e as pessoas no altar. Algumas recebiam as bolsas, outras não recebiam. Os anjos voltavam com as bênçãos nas mãos, porque eles comparecem nesse lugar, mas as pessoas faltam a esse lugar. As pessoas faltam a esse lugar porque eles não valorizam, eles não sabem o que é o poder do nosso culto a Deus. A quarta razão, porque o inimigo teme o nosso culto coletivo, é porque quando Deus se reúne no lugar, Ele faz o lugar tremer. Você pode não ver as paredes tremendo ou o chão tremendo, mas no mundo espiritual as coisas estão sendo abaladas. Eu quero mostrar isso. Aconteceu em Atos, no capítulo 4, quando eles estavam em oração e o lugar tremeu. Lembra disso? Versículo 31 do capítulo 4 de Atos. Está aqui a igreja reunida orando. E tendo eles orado, tremeu o lugar em que estavam reunidos. E todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com intrepidez a palavra de Deus. Não tem nenhum outro lugar
que você vem, que você sai corajoso. Geralmente os lugares que a gente vai drenam a nossa energia. No trabalho, por exemplo, você volta do trabalho mais descansado do que chegou lá? É assim que você volta? Você vai em alguma viagem, é incrível que a gente faz vacations para descansar. E como é que você volta? Precisando descansar. Qual é o único lugar que você vai e volta renovado? Na casa de Deus, alguém glorifica. Qual é o único lugar que você vai e volta restaurado? Qual é o único lugar em que Deus faz tremer as bases do mundo espiritual e liberta você? Alguém diz: Senhor, me ensina a valorizar o culto na tua casa. Por favor, olhos fechados, mãos erguidas por um momento. Alguém fala com o Senhor sobre o culto. Deus me ensina a valorizar o culto. Deus me ensina a amar o culto. Deus me ensina a reconhecer o valor que o meu culto tem no mundo espiritual. Quantas vezes eu faltei ao culto? Quantas vezes eu menosprezei a reunião na casa do Senhor? Quantas vezes eu tive por comum esta reunião, sem saber que cada vez que eu me reúno ali, é uma novidade espiritual, é uma unção nova, é uma ministração, é uma presença nova, é uma manifestação diferente do Senhor. Alguém diz: Senhor, me ensina a valorizar o culto. Por que o inimigo teme tanto o nosso culto ao Senhor? Deixa-me dizer para você a quinta razão. A quinta razão é porque na reunião do povo de Deus, Deus manifesta o seu poder e a sua presença. Atos capítulo 2. Isso aqui é muito importante. Por favor, veja com carinho as palavras do versículo 1. Atos capítulo 2, versículo 1. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Mais uma vez, a palavra está mostrando que o povo chega antes da presença. O povo chega antes do poder. Sem o povo na igreja, a presença não vai se manifestar. Sem o povo na igreja, não tem porquê Deus derramar o seu poder. Mas está aqui, irmão Nami. Estavam todos reunidos no mesmo lugar. O que aconteceu? De repente, veio do céu. Deixa eu dizer para você, o céu não resiste à reunião da igreja. O céu não ignora a reunião da igreja. O céu não fica parado quando a igreja está reunida. O povo começou a entrar no culto, começou a se sentar, e Deus está falando com os anjos: olha lá, o povo está preparado, olha lá, o povo está se preparando, olha lá, vai faltar 3 minutos para começar o culto, olha lá, cadê os anjos, cadê? O céu nunca ignora quando o povo se reúne. Todos reunidos no mesmo lugar. De repente, do céu, um ruído como de um vento encheu toda a casa que estavam reunidos, e apareceram línguas, e todos foram cheios do Espírito Santo. Alguém adora a Deus comigo nesse lugar? Porque no meio dos adultos e no meio das crianças nesse lugar, uma presença de Deus nesse lugar. As duas mãos erguidas, por favor. Pelo menos uma das mãos erguidas ao Senhor, dizendo: obrigado pela tua casa. Essa não é uma reunião comum, essa não é uma reunião comum, essa é uma reunião especial, é uma reunião especial. Você precisa valorizar o culto ao Senhor. Você precisa pedir perdão ao Senhor pelos cultos perdidos na casa de Deus. Deixa eu dizer algo para vocês, por favor. Faça um exercício comigo, por gentileza. Olhe para as pessoas que estão ao seu redor. Tem alguma pessoa nova aí que você não conhece? Não tem. Há quantos anos você olha para o rosto desses irmãos? Eu e a pastora já tem 17 anos que a gente olha para o rosto desses irmãos aí. Alguns chegaram depois. São as mesmas pessoas. É isso que eu quero dizer. Alguém olha para as paredes desse lugar? Alguma mudança? Aliás, esse carpete já está precisando ser trocado. Alguém olha para ele? Alguma mudança? Você nota o carpete quando entra aqui? Alguma novidade nesse lugar quando a gente entra aqui? Eu pergunto a você: por que é que a gente continua voltando a esse lugar? Não tem ninguém novo aqui. Não tem nada novo aqui. O que é que nos faz voltar a esse lugar? A presença que se renova nesse lugar. Quando você pensar: eu vou ao culto de novo, é porque Deus tem uma nova manifestação dele para fazer aqui. Estavam todos reunidos no mesmo lugar, e aí veio do céu um vento, um ruído que trouxe a presença de Deus. A sexta razão, porque o inimigo
teme o nosso culto coletivo é porque quando o povo se reúne, está se formando o altar onde o fogo de Deus vai descer. 1 Reis, capítulo 19, capítulo 18, 1 Reis, capítulo 18, verso 30, está lá Elias ajuntando o povo. E ele ajuntou o povo de uma forma simbólica, ajuntando as 12 pedras que formavam o altar. Aqui diz no versículo 30 do capítulo 18, então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele. E Elias reparou o altar do Senhor que estava quebrado. Quando o povo está afastado da casa de Deus, quando as pessoas não vêm ao culto, elas não entendem que estão quebrando o altar. Elas não entendem que elas são uma das pedras que estão se afastando. Porque Elias reuniu as 12 pedras. Vamos terminar de ler o versículo. E Elias consertou o altar do Senhor que estava quebrado, e no versículo 31, ele tomou 12 pedras, conforme o número das 12 tribos de Jacó, ao qual viera a palavra de Deus, dizendo: Israel será o teu nome. 12 pedras, todas as pessoas. O capítulo que eu li de Atos diz que estavam todos reunidos no mesmo lugar. Hoje, pela desculpa da pandemia, metade está na sexta-feira, metade está no domingo. Mas tem apenas 4 meses que as coisas estão assim. Durante todos os outros anos, a igreja sempre se reuniu aqui no domingo. Alguém disse comigo assim: domingo ainda é o dia do Senhor. Mas as pessoas trabalham nesse dia. As pessoas conseguem ficar em trabalhos, por anos elas estão em trabalhos que elas não conseguem pedir a Deus para remover elas do dia do Senhor. Não importa. Não importa. O dia do Senhor se tornou um dia comum. E o culto ao Senhor, a reunião do Senhor, é desprezado. Uma das razões porque o fogo de Deus desceu no altar de Elias é que ele ajuntou todas as pedras. Um dos maiores milagres que pode acontecer num culto hoje é todas as pessoas estarem no culto. É incrível como você faz parte de uma igreja e falta tantos cultos. Quando as pedras estão reunidas, acontece o que está aqui no versículo 38. E caiu o fogo do Senhor, e consumiu o holocausto, a lenha, as pedras, o pó, lambeu a água que estava no rego. E quando o povo viu isso, eles prostraram-se com o rosto em terra e disseram: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. É incrível que Deus, para Ele se manifestar, nós temos que estar juntos, para que o fogo possa, às vezes estamos aqui clamando: Senhor, desce o teu fogo sobre o altar, e Deus olha e fala: mas o altar está quebrado, está faltando quantas pedras nesse altar? O altar não está completo. Como eu posso derramar o meu fogo num altar que não está completo? Última razão porque o inimigo teme o nosso culto ao Senhor. O culto coletivo, eu estou falando do culto coletivo. É porque não há poder no inferno contra a concordância da igreja. Isso está lá em Mateus 18, eu quero ler 3 versículos nesse ponto. Começando com o versículo 18, na verdade. Em verdade vos digo que tudo quanto ligares na terra terá sido ligado no céu. Quero parar aqui um minutinho. Nós somos pessoas tão simples, irmãos, e nós entendemos às vezes muito pouco do mundo espiritual. Nós não entendemos que quando nós reunimos e quando estamos juntos em aliança para o culto, nós estamos fazendo uma ligação no céu. Nós não estamos fazendo uma coisa simplesmente na terra. O culto que está acontecendo nessa manhã está acontecendo no céu.
Nenhum jogo de futebol acontece no céu. Nenhuma reunião bancária acontece no céu. Mas todos os cultos acontecem na terra e no céu simultaneamente. Sabe qual é o problema da igreja? Pensar que o culto só está acontecendo aqui. Então eu fico andando pela igreja, eu fico indo no banheiro, eu fico me distraindo com as coisas, eu fico lá atrás na mesa de som, eu fico em pé por ali porque eu não estou muito participando, eu não estou muito atento com o culto. Eu não tenho ideia de que o culto está acontecendo na terra e no céu ao mesmo tempo. Tudo que ligares na terra, o que é ligar na terra? É se reunir com um propósito. Ligou na terra, está ligado no céu. E tudo que desligares na terra, está sendo desligado no céu. Uma das coisas que o inimigo mais teme é a concordância da igreja, é quando a igreja se levanta, como a pastora fez aqui, para orar por algumas pessoas que estão lá no Brasil, com enfermidade, etc. A igreja reuniu, concordou e desligou, não tem como não estar desligado. A igreja precisa entender o poder dessa reunião. Por que o inimigo teme o nosso culto coletivo? Porque o que nós desligarmos no culto está desligado. O que nós ligarmos no culto está ligado. O culto está acontecendo aqui e no céu ao mesmo tempo. Agora, rapidamente, eu quero falar 7 razões porque o inimigo teme o nosso culto individual. E agora não estou falando do culto na igreja, mas do culto em casa, o culto individual. Primeiro, porque esse é o primeiro culto que Deus espera de nós, é o culto individual. E eu quero usar Mateus 6,6, quando o Senhor Jesus diz: quando orares, entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora a teu pai, e teu pai que te vê em secreto te recompensará. Esse é o culto individual. Deixa eu dizer para você que o culto coletivo, que é esse que nós fazemos ao domingo, depende do culto individual. Depende completamente do culto individual. E na verdade a guerra do inimigo não é só contra o culto coletivo. Deixa eu dizer uma coisa para vocês: o culto coletivo é uma marca para nós voltarmos e cultuarmos o nosso culto individual. De segunda a sábado, você é suposto oferecer 6 cultos ao Senhor durante o dia. Na sua casa, você está oferecendo o seu culto individual. Vou falar agora o medo que o inimigo tem do seu culto individual. Quando você entra no seu quarto e fecha a tua porta, eu queria perguntar nessa manhã, por favor, quem aqui está sendo fiel ao seu culto individual? O culto individual é um momento específico, é um momento do dia que você tirou para ficar sós com Deus. Desligou o celular, desligou, se afastou da família, entrou num quarto, num escritório, num banheiro, em algum lugar. Você ficou sós com Deus. Você leva a Bíblia, vai tirar um tempo de oração e ficar com Deus. Esse é um culto individual. Deixa eu dizer para você que a presença que se manifesta no culto individual é muito pequena em relação ao tamanho da presença que se manifesta no culto coletivo. Preste atenção, deixa eu dizer para você que nós precisamos formar a nuvem da presença que se manifesta quando o povo se reúne. Porque quando Moisés estava com o tabernáculo no deserto, a nuvem caminhava sobre o povo e ela se colocava na porta e a glória do Senhor se manifestava na nuvem. Mas deixa eu dizer para você, cada pessoa tem que contribuir para a formação da nuvem. Quando nós chegamos aqui no domingo, você tem a expectativa de que quando nós começamos o louvor, a presença de Deus já começa a se manifestar. Você tem a expectativa de que dos primeiros acordes que a gente começa a cantar, na primeira música, a presença de Deus já desça nesse lugar e a nuvem já esteja cheia. Deixa eu te falar, a nuvem ela não é cheia no momento. Ela tem que ser cheia aos pouquinhos, ela tem que ser formada aos pouquinhos. E o culto individual de cada um é o gotejar da unção que vai vindo sobre a cabeça de cada um durante a semana, para que você possa chegar aqui e trazer aquela unção que você ajuntou, 7 dias você ajuntou, a sua própria unção. Quando você chega aqui, você contribui para a formação da nuvem, da presença. Agora, quantas pessoas chegam aqui vazios? Vazios. Ele não ajuntou nada. Ele não teve esse culto individual. Então, o inimigo, ele começa a prejudicar o culto coletivo quando? Não é quando o culto vai começar, é durante a semana.
Ele não permite as pessoas terem o seu culto individual, porque Ele sabe que se elas tiverem, e esse povo que está juntando unção, se reunir no domingo, a coisa vai ser irresistível. A nuvem que vai formar vai quebrar julgos, vai quebrar cadeias, porque esse povo está juntando a unção em casa. Presta atenção, o culto individual está ligado ao culto coletivo, um depende do outro, e o inimigo teme os dois. Segunda razão que o inimigo teme o nosso culto individual é porque o nosso culto individual é que nos prepara para o nosso culto coletivo. Eu quero dar o exemplo de um homem que testemunhou isso para um pastor americano nos anos 70. Ele morava num trailer, todo mundo sabe o que é um trailer, e ele gostava de levantar de manhã para tomar banho, mas ele queria tomar um banho quente. No entanto, quando ele ia ligar a água quente de manhã, ela levava horas para esquentar. Todo dia que ele ia tomar banho não tinha água quente, porque a água demorava a chegar. Ele morava num trailer, a água quente era distante até a água chegar. Para chegar quente onde ele estava, levava muito tempo. Então ele teve uma ideia. No sábado à noite, antes de dormir, ele abria a torneira da água quente e deixava pingando, bem de pouquinho. E à noite a água passava pingando uma gotinha, pingando uma gotinha, pingando, pingando, pingando de pouquinho, de pouquinho, de pouquinho, de pouquinho. E ele descobriu que quando ele chegava de manhã para ir tomar o seu banho, a água estava lá esperando por ele. Esse é o culto individual. É a unção pingando. Deixa eu dizer uma coisa para você. É tão difícil para algumas pessoas sentirem a presença de Deus no culto. É tão difícil. Às vezes a glória está se manifestando e tem uns que estão completamente em Marte. Outros estão em Vênus, que Vênus agora está brilhando muito no céu. Essa época do verão agora. Quem já viu aquela estrela bem grande que está no céu ali? É o planeta. A pessoa está lá em Vênus. Ela não encheu. O culto individual não pingou. Ao chegar no culto domingo, ela não tem como contribuir para a nuvem. A terceira razão é porque o nosso culto individual é que nos transforma individualmente. Olha, eu sei que você pode receber muitas bênçãos de Deus aqui, e é uma bênção coletiva, mas a bênção específica do trabalhar de Deus em mim é no meu culto individual. Salmo 139, Davi está fazendo um culto individual. Essa oração não é a oração do culto coletivo. E ele está orando em casa. Sonda-me, ó Deus. O pastor não está aqui hoje, né, irmão Nami? A Aline não está aqui. O pastor Eli não está aqui agora. Sonda-me, ó Deus, meu culto individual. E conhece o meu coração. Nesse momento Deus não está trabalhando na igreja. Nesse momento Deus está trabalhando em mim. Prova-me, Senhor, conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me. Nesse momento, o trabalhar de Deus é individual. Deixa eu dizer algo para vocês, o culto vai terminar, antes das 2 horas, o culto deve estar terminando aqui. Nós vamos almoçar. Geralmente eu tiro uma soneca à tarde, e depois de tomar um café, eu venho para cá. Começou de novo o meu culto individual. Começou de novo. Já no domingo à noite eu começo o meu culto individual. Quando eu chego aqui no domingo seguinte, já foram mais 6 cultos. Alguém diga comigo, o inimigo teme o meu culto individual. E a 4ª razão é porque o meu culto individual é nele que eu trabalho a minha salvação. Eu quero ler com você um texto que Paulo nos deu ordem para trabalhar a nossa salvação. É Filipenses 2, versículo 12. As palavras do apóstolo são as seguintes: de sorte que, meus amados irmãos, do modo como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, trabalhai, efetuai a vossa salvação com temor e tremor. Eu queria que você olhasse para mim. Esse texto está dizendo que cada pessoa precisa trabalhar a sua salvação. Eu não vejo as pessoas fazendo isso durante a semana, muitas vezes. As pessoas que falham no seu culto individual, elas falham de reconhecer, peraí, eu tenho uma salvação para trabalhar.
E nessa salvação tem uma coroa na minha cabeça, que eu estou correndo o risco de perder essa coroa, porque a mesma palavra diz: guarda o que tens para que ninguém tome essa coroa. Você precisa acordar de que o se chamar crente coloca sobre você a responsabilidade que o vizinho seu que não é crente não tem. Como o seu vizinho não crente, eu tenho um vizinho não crente. Eu moro num condomínio que são 3 unidades. Meu vizinho é alguém que a gente intercede por ele, a gente ora por ele, mas um dia desse ele botou a bandeira do homossexualismo lá. Outro dia ele coloca a bandeira do Red Sox, outro dia ele coloca outra coisa. E a gente sabe que o meu vizinho não tem salvação para trabalhar, mas eu tenho. Eu tenho uma salvação para trabalhar. A razão porque eu faço um culto individual é porque eu preciso efetuar a minha salvação. E deixa eu falar uma coisa para vocês. Numa igreja de libertação, onde os pastores trabalham com libertação, as pessoas nos procuram para ter libertação, pensando que nós é que fazemos as libertações nelas. Mas elas não trabalham a sua salvação. Uma das formas de trabalhar a sua salvação é ter o seu culto individual, onde você ora, onde você lê a Bíblia, onde você tem esse tempo que você trabalha, o que para você é precioso. Alguém diz para mim aqui: é precioso o fato de Jesus ter salvado você? Para você, o quão precioso é? Você investe tempo trabalhando isso, na sua salvação. A irmã Soninha, ela pregou uma mensagem há 2 semanas atrás aqui, falando do rio de Deus. Eu achei muito revelador quando ela disse: você pode entrar no rio, e os pés estão no rio, lá em Ezequiel 47, a água está nos pés, mas você controla o rio. Você vai para onde você quer, você tem domínio sobre o que Deus está fazendo em você. Isso é, o Deus em você não te dominou ainda. E ela diz: você pode entrar no rio e ficar parado no rio, e você não caminha dentro no rio. Isso é trabalhar a salvação, é caminhar dentro desse rio onde Deus já te colocou, e aí a água começa a subir. E à medida que a água sobe, você perde o controle e a água começa a te dominar. E à medida que você caminha, a água sobe aqui, e quando ela sobe aqui, Deus tomou o controle da sua vida, porque você trabalhou a sua salvação. Deixa eu dar um exemplo de trabalhar a salvação. Segunda carta do apóstolo Pedro, no 1º capítulo, Pedro nos dá ordens de investir na salvação, buscando as seguintes coisas. Pertinho do Apocalipse, a 2ª carta do apóstolo Pedro, capítulo 1, versículo 5 em diante. Eu amo esses textos aqui. Eles falam do meu trabalho em cuidar da minha salvação. Pedro diz: por isso mesmo. E aqui dá vontade de pregar só essa palavra, por isso mesmo. Pelo quê? Por tudo que o apóstolo falou do verso 1 até o verso 4. No verso 3, por exemplo, o apóstolo diz: pelo seu divino poder, ele já nos deu tudo que diz respeito à vida e à piedade, do pleno conhecimento dele. No verso 4 ele diz: ele nos deu as suas ricas e grandíssimas promessas, para que por elas vocês se tornem participantes da natureza divina. Ele está descrevendo as coisas que Deus nos deu. No entanto, no versículo 5 ele começa a dizer: por isso, porque Deus nos deu isso, empregando toda a diligência, acrescentai à vossa fé a virtude. Trabalhe, acrescente. Não tenha essa fezinha frágil que você tem. Acrescente a virtude a essa fé. E acrescente a virtude à ciência. E a ciência, o domínio próprio. E ao domínio próprio, a perseverança. E a perseverança, a piedade. E a piedade, a fraternidade. Olha quantas coisas você tem que acrescentar. E a fraternidade, o amor. Porque se em vós houver e abundarem estas coisas, elas não vos deixarão ociosos nem infrutíferos no pleno conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Isto é, trabalhar a salvação. Por que o inimigo teme o nosso culto individual? Porque é no culto individual que eu trabalho a minha salvação. Em quinto lugar, porque é no culto individual que eu recebo revelações específicas. Eu quero ler um texto agora
no capítulo 2 de Daniel, porque eu estou falando agora de revelações específicas. Onde é que uma pessoa recebe revelações específicas? Quando eu falo revelação específica, eu estou falando daquilo que você precisa ouvir Deus falar na tua situação e falar só para você. Deus não precisa falar para o pastor, Deus não precisa falar para um profeta, falar para ninguém. Deus fala diretamente com você. Uma revelação de como vencer os inimigos que estão no teu caminho, como te dar estratégia no seu casamento, como te dar vitória nas lutas. Deus, alguém diz, Deus tem uma revelação específica para mim. Mas como é que você consegue revelação específica? Não é no culto coletivo, é no culto individual. Daniel capítulo 2, Daniel está com um problema, e o problema é o seguinte: o rei tem um sonho, ninguém sabe o sonho, muito menos a interpretação. Mas quando chega no versículo 17, diz que Daniel foi para casa. Alguém diz para casa. Presta atenção, já não estou na igreja, eu estou indo para casa buscar a Deus em casa. Esse é o lugar da revelação específica. Daniel foi para casa, fez saber o caso aos seus amigos, Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, para pedirem misericórdia ao Deus do céu sobre esse mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros não morressem. Quer dizer, me parece que cada um foi para a sua própria casa. Dos amigos dele, não diz que eles se reuniram, fala que cada um foi para a sua casa orar, buscar a Deus, pedir a revelação do sonho do rei. E do verso 19 diz: foi revelado o mistério a Daniel. Não foi revelado a Azarias, nem a Misael, nem a Ananias. Foi revelado o mistério a Daniel. Alguém diz, Deus tem uma revelação específica para mim. Irmãos, olha para mim um minutinho. A experiência que eu passei em 2017, nenhum pastor orou por mim. Eu não estou falando isso com mágoa de ninguém, desejando que ninguém tivesse conhecido, porque nenhum pastor nem sabia que eu estava em depressão. Nenhum pastor ficou sabendo, dos meus amigos. Alguém pode dizer assim, mas você tem amigos para quê? Não é para falar para ele os problemas? Eu falei, tem problemas que a gente fala para amigos, mas tem situações que Deus falou assim, quem vai resolver essa coisa aqui sou eu. É eu e você. Por isso você vai fazer um culto individual. Você vai fazer uma reunião individual comigo, e as coisas que eu vou te revelar são eu e você. Há muitas pessoas aqui precisando desse tipo de revelação. Espíritos familiares, como é que eu tiro? Como é que eu desfaço essa destruição que tem na minha família? Eu não tenho essa revelação para você. Deus tem uma revelação específica. Mas Daniel, foi revelado a Daniel numa visão de noite, pelo que Daniel louvou a Deus do céu e bendisse o Deus que trouxe uma revelação especial. As coisas que eu prego sobre o sangue de Jesus eu não li em livros. As coisas que eu prego sobre o espírito da ofensa eu não li em livros. Eu tive uma revelação específica. Por que eu tenho autoridade naquilo que eu estou falando? Porque foi algo que eu vivi, foi algo que Deus mostrou para mim, foi algo que Deus revelou especificamente para mim no momento em que eu estava fazendo um culto individual. Uma das razões porque o inimigo teme o seu culto individual, porque é nele que as respostas vão chegar. A sexta razão é porque o meu culto individual, é no meu culto individual que eu testo a mim mesmo se eu realmente sou crente. Tem esse versículo na Bíblia? Tem. 2 Coríntios capítulo 13, versículo 5. É incrível, não é na igreja, no culto coletivo. Deixa eu falar assim, no culto coletivo é fácil ser crente. Todo mundo é crente no momento do louvor. A atmosfera é libertadora. Na hora da pregação, a atmosfera é renovadora.
Mas quando eu estou sozinho enfrentando o inimigo, é nesse momento que eu sei se eu tenho fibra ou não tenho. Se a minha casa está na rocha ou está na areia. Por quê? Porque os ventos estão soprando sobre a minha casa. Eles estão soprando com ímpeto, eles estão testando a minha fundação. E deixa eu dizer para você, quando Jesus falou no capítulo 7 de Mateus, o homem que ouve a minha palavra e pratica é como o homem que edificou sua casa sobre a rocha, e vieram os ventos e a chuva e bateu sobre aquela casa com ímpeto, é porque todas as casas passarão pelo vento. Todas as casas passam pelo vento, e olha, eu vou dizer uma coisa para você, a maioria dos crentes, eles não falam dos ventos, porque ele acontece na quarta-feira de manhã, e você está xingando o mundo, você está desesperado, você está irritado igual um lobo, igual um leão, você está assim, completamente carnal naquele momento, você não esqueceu que é crente. Irmão, o que tem de crente que xinga em casa, vocês não querem nem saber. O que tem de crente que na hora que o vento sopra, ele descobre que ele não está em Cristo. Mas na igreja não dá para saber. Diga-me assim, não dá para saber na igreja. Não dá. Como é que eu sei onde eu estou em Cristo? Sozinho. Quando a coisa está soprando, a solidão está soprando. Quando ninguém está vendo, a solidão está soprando comigo naquele quarto, naquela vida, aquela angústia, aquela perturbação. Mas é ali que eu vou usar o versículo que eu vou ler aqui, ó. 2 Coríntios 13:5. Examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé. Tem crente que precisa fazer isso. Provai-vos a vós mesmos. Ou não sabeis quanto a vós mesmos que Cristo está em vós? Isso é, não é o pastor testar se Cristo está em você, não é o culto testar se Cristo está em você. Você tem que saber se Cristo está em você. Eu estou falando aqui, olha, a pessoa tem que ter a sua própria experiência com Deus no seu quarto sozinha. Se não é que já estás reprovado, aonde é que eu sei que eu estou em Cristo? É no meu culto individual. Quando você está cultuando, a presença desce. Quando você entra na presença de Deus sozinho no quarto, você consegue varar os céus. Eu sei que quando você chega aqui, a presença desce aqui. Mas eu quero saber se no seu culto sozinho, você consegue abrir o céu. É esse momento. A sétima razão, porque o meu culto individual faz ter medo no inimigo, faz o inimigo ter medo. É porque é no meu culto individual que eu faço a manutenção diária da minha vida espiritual. E eu quero mostrar o texto de Levítico, capítulo 6. Os versículos 13, isso é, os versículos 12 e 13. Levítico 6. Uma das coisas que a gente deve prestar atenção ao ler a Bíblia é toda vez que a Bíblia mostra em que a gente tem que fazer algumas coisas todos os dias. Todos os dias. Em Levítico capítulo 6, versículos 12 diz assim: o fogo sobre o altar se conservará aceso, não se apagará. Levítico 6:12. E o sacerdote acenderá a lenha nele todos os dias pela manhã. Alguém diz todos os dias pela manhã. É no meu culto individual que eu faço a manutenção da minha vida espiritual. Ele acenderá a lenha todos os dias pela manhã e porá em ordem o holocausto. Queimará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo se conservará continuamente aceso sobre o altar, não se apagará. Eu quero fazer uma última ilustração aqui, terminando essa mensagem dessa manhã. Essa mensagem, o título dela é 7 razões porque o inimigo teme o seu culto a Deus. Todo crente verdadeiro tem um altar na sua vida. Sua casa é um altar e ele tem um altar, tem um quarto, tem um lugar onde ele se reúne com Deus sozinho. Eu quero só perguntar aqui, todo mundo tem esse lugar em casa? Você tem um lugar em casa onde você reúne com Deus sozinho? Eu vi um espírito falar dentro daquela sala, quando ele se manifestou na vida de uma pessoa e falou: eu odeio aquele cantinho do quarto dela. Eu odeio aquele cantinho onde ela fica orando. O próprio demônio estava dando testemunho do altar. Se há uma coisa que o inimigo teme na vida do cristão é o altar. Deixa eu te falar, o crente que tem altar, ele carrega o altar. Quando ele sai de férias e ele vai para um hotel, ele leva o altar para o hotel. Quando ele vai para a casa de um amigo, passar férias em algum lugar, ele leva o altar vai com você. É aquele momento.
Minha esposa sabe que quando a gente sai para ter vacation, e é um quarto só para 4 pessoas, né? Mas eu gosto do banheiro. E aí depois que todos estão ali, eu pego uma das cadeiras do hotel e faço do banheiro do hotel o meu lugar. E aquele lugar é o meu altar que eu carrego comigo. E o que o texto diz é que o sacerdote tirará a cinza cada manhã e renovará a lenha sobre o altar. Todas as manhãs ele cuida do altar, ele faz a manutenção do altar. E o interessante é que ele diz que o fogo desse altar tem que se conservar aceso a noite inteira, porque o holocausto tem que estar no altar a noite inteira, e o holocausto é você mesmo. Toda vez, todo crente que carrega um altar, ele não carrega um altar para oferecer a esposa no altar, ele não carrega um altar para oferecer o filho no altar, ele não carrega um altar para oferecer o pastor no altar, ele carrega um altar para oferecer ele mesmo no altar. O crente que carrega altar, ele é o holocausto. Então diz, ele põe a lenha e ele organiza o holocausto em cima da lenha. E ele diz para Deus, o holocausto chegou. O holocausto sou eu. Eu estou removendo a cinza da noite passada. Estou colocando esse holocausto em cima do altar. E eu vim pedir, manda fogo, Senhor. Manda fogo e deixa queimar, porque esse é o meu culto individual. Essa é a torneira que eu deixei pingando a semana inteira, porque quando eu chegar na tua casa no próximo domingo, eu quero contribuir para a nuvem. Eu quero contribuir para a nuvem porque eu quero extrair da nuvem a presença, as bênçãos e as vitórias que eu vou ao culto domingo para extrair. Por favor, fique de pé comigo, nós queremos orar nesse momento. E nessa manhã, eu interrompi a sequência de mensagens em que estava pregando sobre a libertação para falar do valor do nosso culto ao Senhor. Enquanto você fica de pé e começa a se aproximar do altar, eu queria que você soubesse ou lembrasse que toda vez que nós entrarmos por essas portas, as pessoas podem ser as mesmas, as cadeiras as mesmas, o carpete é o mesmo, mas a presença que está nesse lugar não é a mesma. Deixa eu dizer para os irmãos e as irmãs que estão no culto nessa manhã, o Deus que está aqui é o mesmo, mas a manifestação dele é nova. Há uma manifestação nova de Deus em cada culto. E alguém que está aqui hoje diante do Senhor para começar o mês de agosto, pode começar a falar com Ele e dizer, eu quero renovar o meu culto, isso é, eu quero renovar o meu pacto pelo culto ao Senhor. Eu quero renovar o meu pacto com o culto do Senhor. Eu quero lembrar que Faraó faz de tudo para eu não vir à igreja. Não quer que eu saia de casa. Algumas pessoas aproveitaram a pandemia para ficar onde eles gostam de ficar, em casa. Porque os cultos estão sendo transmitidos ao vivo, pela internet. Algumas pessoas estão lá dizendo, eu posso servir a Deus em casa. Você está como Faraó, serve a Deus aqui no Egito, não saia de casa. Mas aquele que vai oferecer culto a Deus, toma um banho, troca de roupa, coloca um sapato, pega a Bíblia e diz, eu estou indo oferecer holocaustos ao Senhor. Eu vou caminhar 3 dias no deserto, eu vou sair do meu lugar de conforto. Eu vou no lugar onde as pessoas estão reunidas em nome do Senhor.